Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um diálogo sobre Umbanda. E hoje nós temos como convidada a mãe Carol Bandeira. Mãe Carol, sua bênção. Seja muito bem-vinda. Sua bênção, Pai. Gratidão por estar aqui. Que Oxalá abençoe a todos. Gratidão. Muito bom. Pessoal, a mãe Carol, ela é dirigente da Casa de Tupinambá. E ela escreveu um livro chamado Conduta Mediúnica, é um dos livros dela. E esse livro, eu estava comentando com ela aqui no offline agora há pouco, que chamou muito a minha atenção, porque é uma temática que me instiga. E vi o pai da Hermes Xangô, que já esteve aqui conosco, autor de vários livros, divulgar a obra, fui lá pesquisar, cheguei aos vídeos, ao canal da Mãe Carol. Super recomendo para vocês, o canal no YouTube tem vários vídeos, alguns estudos que ela realizou durante a pandemia, e agregaram muito para mim. Eu falei, não, eu preciso conversar com ela, dialogar com ela em algum momento. E o mundo é pequeno, e aí a gente começou a bater um papo pelo Zap, e a gente descobriu que a gente já tinha se cruzado na Tenda da Piedade, na comemoração de... Foi 110 anos, não foi? 110 anos da Umbanda, foi. E o pai Ronaldo Linares estava lá, ela fazia parte da equipe dele, que estava lá cobrindo o evento também. E a vida nos trouxe aqui para nos reencontrarmos e falarmos de Umbanda, né? Isso é muito bacana, mãe Carol. Muito bacana. Olha, só tenho a agradecer. A vida tem essas surpresas, né? Eu confesso que uma vez eu assisti uma live do senhor no Facebook e eu falei, nossa, que, que dirigente sensato, sabe? Que força, que assertividade, assim, do discurso. Gostei muito da sua live. Aí eu disse assim, quero ter a oportunidade de depois conhecê-lo, só que não sabia que já tinha te encontrado, né, na tenda. E aí depois, enfim, o pai Dermes, querido, meu colega de mestrado também, terminou postando o livro e a gente teve essa oportunidade, então, muito especial estar aqui, viu? Muito feliz, obrigada pela oportunidade. Tem que mandar um salve pro orientador da mãe Carol, que é o nosso querido Maurício, que fez até o prefácio do livro, né? Eu li aqui o prefácio do Maurício. A mãe Carol faz, né, segue aí uma pós-graduação de estrito senso na área das ciências da religião, e o Maurício, ele é um dos babás da TENSP, né, e ele trabalha em toda a parte da comunicação da TENSP. Eu já tive a oportunidade de conversar com ele e esse ano participar de uma live no movimento interreligioso de União Afro, né, e conversamos um pouco sobre a questão do embranquecimento da Umbanda. E hoje a gente está aqui com a mãe Carol, né, que tem ligação direta aí com o nosso querido Maurício também. Perfeito. Me permita só uma correção, pai, que eu faço estrito senso em comunicação mesmo, né? Toda a minha área de pesquisa é na área de comunicação. Então, professor Maurício, também um forte abraço para ele aí, né? É o meu orientador e é realmente, assim, um grande pesquisador, né, na área da comunicação e tem aí a Umbanda também como uma série de publicações, né, e descobertas aí no campo da Umbanda que enriquece muito, né, o cenário para nós de pesquisa. Então, muito Eu especial. acho bacana porque o Maurício, eu sabia que tem a formação na área da comunicação, mas para mim ele estava todo voltado já para ciências da religião por conta da Umbanda, né, desse campo de pesquisa. Na verdade, a gente estuda a mediatização da Umbanda, né? Entender como que a mídia trabalha a Umbanda. Então, a gente começa a pensar esse viés da espetacularização da Umbanda, né? De você transformar a Umbanda também num cenário festivo, de palco, hoje com as redes sociais, isso é muito forte, né? Então, a gente pesquisa, de fato, a influência da mídia na religiosidade, né? Instigante. De que forma a religiosidade ela se mistura e ela ao mesmo tempo ela se modifica a partir dessas relações midiáticas. É mais ou menos por aí que a gente pesquisa. É instigante, que é um atravessamento da mídia, né? A mídia hoje atravessa tudo, mas principalmente como que se dá na religião, dentro do contexto dos terreiros. Bem interessante. Antes de darmos continuidade, mãe Carol, eu vou mandar um salve a todos que estão chegando por aqui. Peço que coloquem a hashtag das suas casas, quem é da família Teia, quem é da família da Casa de Tupinambá. Eu estou vendo já alguns dirigentes espirituais chegando. A bênção a todos os pais e mães espirituais que estão aqui nos acompanhando. Deixa eu começar a mandar uns salvos aqui. Eu já vi que a mãe Rosana, do Tula do Rio de Janeiro, está por aqui. Sua bênção, minha irmã. Alguns outros irmãos, filhos do Teia, pessoas que acompanham virtualmente, já estão chegando. Estou vendo o pai Guilherme por aqui também, que é o dirigente da Irmandade Senhora Santana, junto com a mãe Suelen, está por aqui conosco. Estou vendo a mãe Fátima,
que é da Tenda de Umbanda Caboclo Aimoré, em São Paulo. Deixa eu ver que tem mais gente por aqui. O Renato Ribas também já está por aqui conosco, né? Deixa eu ver quem mais. Vão colocando aí, pessoal, para eu ver. Daqui a pouco eu começo a fazer a saudação. Ó, já tem filhos aí da Casa de Tupinambá colocando a hashtag. O Ronald, da Tenda de Umbanda do Pai Jacó, também seja bem-vindo. Salve todas as famílias espirituais, egrégoras, que agora possam congregar conosco nesse momento aí divino que vamos falar sobre a Umbanda. Mãe Carol, para quem não te conhece, como você chegou na Umbanda? Foi pelo amor, pela dor, pela curiosidade? Nasceu num berço umbandista? Né? Eu já li um pouquinho da história, mas não vou dar o spoiler. Então, fala um pouquinho da sua trajetória para todos nós. Olha só, a minha história na Umbanda é muito intrigante, porque, de fato, eu fui curada na Umbanda, né? Logo quando eu nasci, e isso não está no livro Conduta Umbandista, isso está no outro livro, que é A Força da Vida, né? Que foi uma publicação jornalística que eu fiz. Quando eu estava com 3 meses, eu adquiri uma diarreia que eu passei 9 meses de diarreia, e ninguém conseguia curar, ninguém descobriu o que era, né, há 40 e tantos anos atrás, 43 anos atrás. Então, assim, minha mãe me levou nos melhores médicos e ninguém descobriu o que eu tinha, até que disseram para ela: não tá vendo que isso é coisa de santo? Tem que levar essa menina num terreiro de santo. Minha mãe apavorou, porque era católica apostólica romana, né, a família toda católica, enfim, ainda com aquela coisa do preconceito, de não aceitar religiões de matriz africana, né, que é muito comum até hoje, até os dias atuais. E aí, o que aconteceu? Me levaram, então, minha mãe foi comigo com 1 ano, para ser consultada por uma casa de Umbanda. Lá chegando, pela descrição que minha mãe conta, provavelmente ela foi atendida por uma preta velha, né? Uma senhorinha atendeu ela de cabeça baixa e disse para ela: olha, sua filha não tem nada. Na verdade, a sua filha, ela é médium, você também, vocês têm missão, e você vai dar um chá para sua filha que ela vai ficar curada. Agora, assim que ela ficar curada, você vai colocar uma rosa na cachoeira para agradecer a mamãe Oxum que vai cuidar dela, né? E aí minha mãe, então, saiu desesperada atrás de um tal de Kioiô com brilhantina. Não sei se o senhor conhece. Essa tal de Kioiô aqui em São Paulo também deve ter outro nome, mas na Bahia tem essa folha Kioiô. E minha mãe achou esse Kioiô com brilhantina, fez o chá e imediatamente eu fiquei curada, né? Assim começa a minha entradinha na Umbanda, com 1 ano de idade. Só que de lá para cá foram muitos caminhos tortuosos, foi muita teimosia, que eu sou filha de Ançã com Ogum, mulher muito guerreira, muito cheia de energia, muito combatente, e eu lutei muito para depois de muitos anos, eu me render à missão. Então, assim, foi mais ou menos assim que começou a entradinha na Umbanda. Nossa, né? Tipo, olha como que as coisas se dão, né? Eu achei legal. Você tá falando da Bahia, né? Que é a sua origem aí. E aí você tem essa entrada na Umbanda e sua mãe segue, ou depois disso, você como que se dá a sua educação, sua formação religiosa e até você começar um desenvolvimento mediúnico na Umbanda? Então, na verdade, assim, a minha mãe, ela imediatamente se sentiu grata por eu estar curada, mas deu uma fugidinha, porque era coisa de santo, que ela tinha medo, né? Aquela coisa toda. E aí terminou ela indo para outros caminhos, e eu ficou um pouco no kardecismo, assim, né? E eu me afastei de tudo. Aos 13 anos, eu sempre tive uma sede muito espiritual, muito forte, né? Eu fui evangélica. Com 13 anos, eu recebi na minha casa um testemunho de Jeová. Foi assim que começou a minha busca religiosa, né? Já com alguma consciência social, assim, digamos. Adolescente, pré-adolescente, com 13 anos, um testemunho de Jeová bateu na minha porta, minha mãe tinha ido comprar pão, eu abri, deixei ele entrar e comecei a conversar. Quando minha mãe chegou, tomou um susto. Meu Deus, que é esse homem aí na porta, né? Eu digo, não, esse homem é de Deus, ele é de Deus, ele veio pregar e trazer a palavra do Senhor. E assim eu me tornei testemunha de Jeová aos 13 anos e comecei uma saga que os evangélicos dizem que era a sede de Deus. Dentro de mim tinha uma coisa que gritava, que pedia para sair, que pedia respostas, né? E eu então comecei a minha trajetória como testemunha de Jeová.
passei por uma série de religiões até aos meus 21 anos, a minha mediunidade eclodiu de forma avassaladora. E ela eclodiu, eu costumo dizer, pai Felipe, sem pedir licença, sem avisar, né? E sem deixar recado. Ela simplesmente explodiu. Então, assim, eu incorporava em todos os lugares, eu incorporava dirigindo, eu incorporava em fila de banco, eu incorporava em bar, em qualquer lugar que eu tivesse, o santo me pegava, o espírito me pegava, a entidade me pegava, e eu não tinha controle sobre aquilo, né? Isso foi totalmente desesperador. Eu achei que eu estava enlouquecendo, pedi socorro a uma psicóloga, e lá chegando, a psicóloga me disse: Olha, se eu te levar num lugar, você vai. A essa altura, eu frequentava a Igreja Batista. E eu disse para ela: Vai resolver o meu problema? Ela disse: Vai, eu te garanto. E essa moça, psicóloga, me pegou pela mão, me levou para um centro kardecista. E lá eu comecei um trabalho de desobsessão. Chegando na sessão, primeiro dia de sala de desobsessão, eu já incorporei um espírito batedor. E o espírito tomou meu corpo e batia de lá e batia de cá. E naquela hora eu tive certeza que eu era médium, que não tinha como fugir dessa realidade, né? E aí eu comecei, então, uma busca enlouquecedora para me livrar dessa tal de mediunidade que eu achava que era coisa do demônio, né? Até então, a minha cabeça doutrinada de que, né, por todos os vieses evangélicos, diziam para mim que aquilo não era de Deus. E eu dizia, meu Deus, eu sou tão de Jesus, eu sou tão de Deus, por que que o demônio me pega, né? E aí eu comecei uma luta enlouquecedora para me livrar da mediunidade. Eu pensei, bom, se isso é um mecanismo, eu vou pesquisar profundamente como esse mecanismo funciona, que eu vou me livrar dele. Só que não, né? Só que não. E assim se deu realmente a minha busca profunda por compreender a mediunidade, que hoje é o tema que eu mais falo, né? O tema que eu mais aprofundo, ensino, compartilho, enfim, que foi de fato assim a minha busca dolorosa, mas ao mesmo tempo libertadora, né? Quando a gente começa a entender o papel dos guias na nossa vida. Super interessante, né? Eu fiquei aqui fervilhando com milhões de perguntas. Já vou começar a fazer, mas antes eu vou informar, essa live está sendo transmitida ao mesmo tempo pelo Facebook e pelo YouTube do TEA. Nós já somos mais de 70 pessoas ao vivo. Peço que compartilhem, marquem os amigos, chamem o povo macumbeiro para vir participar. E vamos comentando aqui o vídeo também. Já estou vendo que tem a família Cuca, aqui, filhos do pai Gregório, já estão por aqui. Já mando meu salve para a mãe Juscelia Tasca de Florianópolis. Estou vendo que o cacique Eloy e a mãe Águida já estão por aqui, de São Leopoldo do Sul. Tem bastante gente chegando. Irmandade de São Pedro de Florianópolis também já está por aqui. Deixa eu ver, ó, muita gente da Tribo de Luz, que é da mãe Carol. Né? Mais gente aqui chegando da família Cuca. Fiquem muito à vontade, meus irmãos. Mãe Carol, você então tem um afloramento abrupto, que hoje em dia é um pouco mais difícil da gente ver esse processo, que é um processo que hoje nós tendemos a classificar como um desequilíbrio mediúnico, que na verdade foi uma eclosão que eu brinco que é a luzinha de alerta do carro. A gente não sabe o que é, mas está acendendo, a gente tem que buscar uma ajuda. E aí você se depara, né, nessa condição espiritual e vindo com todo o mindset ali de uma educação evangélica, apesar de ter essa sede de Deus, essa sede de espiritualidade. Foi uma aceitação simples. Você brincou do demônio, né? O demônio querendo me pegar, que era o linguajar daquela filosofia, daquele caminho espiritual que você seguia. Como que se deu? Foi, então, a partir dali você adentra a Umbanda? Como que é isso? Não, eu não adentro a Umbanda. Na verdade, eu começo uma busca incessante por compreender o fenômeno mediúnico, né? Assim, eu passei 10 anos no kardecismo, cheguei até a ser coordenadora, né, dirigente de um centro kardecista em Salvador, e eu procurei realmente compreender a mediunidade enquanto fenômeno, né? E pesquisar não só do ponto de vista religioso, mas também do ponto de vista científico. Então, quais eram as pesquisas de neurociência, né? Todas as pesquisas, tem o doutor Sérgio Felipe, não sei se eu já ouvi falar, né, aqui da USP, que pesquisou a questão dos cristais da apatita e toda essa relação
com o desenvolvimento realmente mediúnico a partir de ligações neuronais, né? E eu comecei a pesquisar realmente e me aprofundei. Até que teve um momento, quando eu estava fazendo a minha graduação, no ano entre 2005 e 2009, eu comecei a ouvir relatos muito fortes de pessoas que tinham sido desenganadas por médico e que tinham encontrado a resposta no mundo espiritual. E aí eu comecei a ouvir essas histórias e terminei transformando isso no meu trabalho de conclusão de curso, que se tornou um livro-reportagem sobre relatos de experiências mediúnicas. E aí, a cada relato que eu ouvia, eu comecei a perceber que as histórias eram muito parecidas. E eram pessoas que não se conheciam. Então, assim, eu frequentava um centro na Cidade Baixa de Salvador, né, num bairro periférico, e eu frequentava a faculdade na Cidade Alta, né, num bairro, enfim, de mais recursos. As pessoas não se conheciam e os relatos eram muito parecidos. Aí eu fiquei muito impressionada com aquilo. E eu falei, nossa, eu quero realmente coletar esses relatos. E durante a coleta desses relatos, eu percebi que muitos falavam de Umbanda. E eu não entendia nada de Umbanda. Aí uma pessoa que eu entrevistei disse assim, poxa, mas você está fazendo um livro e você não vai fazer um contraponto? Você só vai colocar o depoimento e a visão espírita? Não, você vai precisar colocar a visão umbandista. E assim, um amigo, né, disse: Eu vou te apresentar. Meu pai tem um terreiro, eu vou te levar. E assim eu fui no primeiro terreiro de Umbanda, já adulta, né? Porque eu pequenininha, durante a minha infância, tiveram alguns momentos que a minha mãe frequentou e eu ia, né? Eu lembro, eu assim, talvez com uns 4, 5 anos, cantando para o caboclo, mas depois ela se afastou na Umbanda. A Umbanda que ela frequentava era muito misturada com candomblé, então ela entrou naquele processo de ter que fazer santo e tal, ela não queria, e terminou que eu fiquei com aquela memória, assim, um pouco da Umbanda muito misturada com candomblé, né? Eu não conhecia a Umbanda que hoje eu pratico, né, aqui em São Paulo, que é essa Umbanda que vem do Caboclo das Sete Encruzilhadas, uma Umbanda mais voltada para o estudo e desenvolvimento da consciência, além, né, do desenvolvimento e do contato com os guias. E aí, o que, que aconteceu? Então, eu comecei a pesquisar Umbanda, então eu entrei como pesquisadora. Vou só como pesquisadora, esse negócio de Umbanda não é para mim, né? Mas eu vou frequentar para entender. Aí conversei com o Pai de Santo me acolheu, eu comecei a assistir as giras como observadora, a frequentar, tirar foto, né? Eu sou fotógrafa profissional há mais de 25 anos, e aí eu fui como fotógrafa. E aí o que, que acontecia? Eu tirando foto e o santo querendo me pegar, eu incorporando, né? Então, várias vezes eu tinha que sair realmente da Ingira para poder me recuperar, porque a coisa ia me pegando. E aí terminou que eu fui, então, me rendendo, né? Me rendendo ao chamado e comecei a frequentar Umbanda. E assim eu frequentei vários templos em Salvador até chegar no que a gente está hoje, né? Bacana. Pessoal, vamos chegando, fiquem à vontade, podem mandar as perguntas de vocês, que daqui a pouco eu começo a realizar, como de costume. Você fala dessa passagem por algumas casas em Salvador. Nesse momento, né, você já conhece Tupinambá? E em que momento o caboclo Tupinambá entra na sua vida? Que é o caboclo que dá nome à sua casa, né, que é quem rege o seu caminho espiritual, aí comandando os seus trabalhos. Olha, falar do Caboclo Tupinambá é falar de uma história de amor, né? É a parte da não dor de tudo que eu passei. Porque eu sofri muito com a mediunidade desequilibrada, né? Naturalmente que eu era, aos 20 anos, uma médium completamente desequilibrada, e eu sofri demais naquele momento, e em algum momento esse espírito se aproxima de mim, e no centro kardecista ele diz para mim, levante para dar passe. Eu nunca fui vidente, eu não vejo, né? Tive poucos momentos na minha vida que eu vi, mas eu sempre fui audiente, então ele sempre conversava comigo dentro da cabeça. E ele ficava sempre me orientando, eu sempre tinha aquela voz que falava comigo. E eu dizia, mas quem é você? Eu não sei quem é você, você fica falando na minha cabeça, eu vou enlouquecer. E aí eu ficava chateada, né? Eu não gostava no primeiro momento. Aí eu ficava, quem é você? Se apresente. Você fica aí falando, eu não sei quem é você, e brigava. Aí um dia ele disse assim para mim, no centro kardecista, levante para dar passe. Eu disse, eu não. Ele levante para dar passe, eu disse, eu não. Você não é espírito, então você me levante.
cara, ele me levantou com tudo, me tirou da cadeira, puf, me deu um susto. Naquele dia eu passei a respeitar. Falei, ai, desculpa, entendi, tem um espírito aí mesmo, não vou mais desafiar, né? E aí eu comecei, então, a incorporar esse espírito. Ele dava passe, apesar de ser um centro kardecista, nós dávamos passe incorporados, o que não é comum em todos os centros, né? Depende da linha. Mas esse centro específico, ele era fundado por irmão Gentil, que era um caboclo, né? E aí, irmão Gentil, mas ele não se apresentava como caboclo, ele só dizia irmão Gentil. E nesse centro, eu dava passe incorporado. E as pessoas diziam assim para mim, ô Carol, quem é o seu mentor? Eu digo, olha, eu não sei. Aí todo mundo dizia assim, ele é um índio, eu tenho certeza que ele é um índio, porque você faz uma cara de índio. Eu fico assim com o bico, quando eu incorporo, né? Um bico assim para baixo. Aí dizia assim, eu tenho certeza que é um índio. Bom, passaram-se 10 anos, eu incorporando ele, sempre sentia que era ele, um calor muito grande, quando chegava uma calma, né? Uma força, mas ele nunca se apresentou. Até que um dia eu já frequentava Umbanda traçada, né? Que na Bahia a gente chama amorosamente de Umbandomblé. Algumas pessoas aqui em São Paulo, ou às vezes no Rio, acham que é um nome pejorativo, mas na Bahia não. Na Bahia a gente acolhe como, é um bandomblé, tipo, tem um pouco de candomblé, mas é Umbanda, né? E eu frequentava uma casa de uma mãe queridíssima, e lá tinha que fazer bori. Lá tinha que fazer bori, e quando eu fui chamada para o bori, eu entrei em pânico. Meu coração dizia que não era para eu ir. Eu comecei a chorar, comecei a ficar com muito conflito interno, se era aquilo, se eu tinha que fazer aquilo. Meu coração dizia que não, mas minha mente entendia que era bom para mim. E eu entrei em pânico. Eu entrei em pânico e eu comecei a chorar. E eu sempre fui muito dos extremos, né? Coisa de Ansan, assim, do vento. Eu sempre fui muito intensa em tudo que eu faço. Filha de Ansan com algum, você imagine. E aí eu disse, olha, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer jejum. Porque às vezes não basta orar, eu preciso jejuar. E aí as minhas concepções cristãs, né? E eu, então, passei 3 dias jejuando, orando e chorando. Eram os 3 dias que precedia o tal Bori. E eu não conseguia decidir, eu só chorava. E eu tinha um pequeno altar na minha casa que tinham coisas indianas, né? Eu sempre gostei muito da Índia. Tinham, enfim, cristais, algumas coisas assim. E eu orando para aquele meu altar, eu dizia: você não é meu guia? Você não está comigo há tanto tempo? Por que você não se apresenta? Diga quem é você. Se mostre para mim. Eu preciso de uma resposta. Como que isso é para o meu bem e eu estou tão angustiada? Por favor, me dê uma resposta. Se você existe, apareça, se manifeste, me diga algo. E aí, então, depois de 3 dias chorando, literalmente de jejum, só bebendo água, né? E chorando desesperadoramente, eu acordo no sábado, era o dia de fazer o tal Bori, e aí ele fala para mim: ligue para pai fulaninho, de um outro terreiro, que era o que eu tinha pesquisado, né? E aí eu decido, então, ligar para esse pai e digo: pai, eu estou muito angustiada, porque eu tenho que fazer um bori hoje, eu não consegui decidir, eu estou chorando, tem 3 dias que eu não como. E o meu guia disse para eu ligar para o senhor pode me ajudar? Aí ele disse, olha filha, você deu sorte, hoje tem gira no meu terreiro. No terreiro dele só tinha gira a cada 15 dias, né? Ele disse, hoje tem gira no meu terreiro, venha para cá que a gente conversa. Peguei o carro prontamente, fui. Quando eu cheguei lá, era a casa de Ogum Beramá, e aí seu Ogum Beramá me chamou, né, o guia-chefe da casa, seu Ogum Beramá me chamou e começou a fumar o charuto, né? Começou a fumar o charuto ao meu redor. Eu prontamente incorporei, pela primeira vez incorporei sentindo assim ele como um caboclo, né? Porque até então eu sentia apenas como um mentor, né? Aquela coisa mais leve e tal. E aí ele chegou, bateu no peito, e aí ele disse: quem é você? Aí ele disse: nunca me esqueço, Tupi Nambá. Sabe assim, ele botou Tupi, eu achei que era Tupi, porque antes eu fiquei na minha cabeça, né? Aquela história, a gente sabe que a mediunidade é consciente, né? Então eu estava ali o tempo inteiro e eu falando com ele.
quem é você? Os nomes que eu sabia, Sultão das Matas, Tupã, né? Eu sabia poucos nomes, porque eu conhecia muito pouco de Umbanda. E aí ele fez Tupinambá. E aí foi o momento que ele se apresentou, né? Foi o momento que ele se apresentou. E nesse dia, quando eu desincorporei, o meu desconhecimento ainda era tão grande que a primeira pergunta que eu fiz ao pai da casa foi: existe algum caboclo com esse nome? Tupinambá? Porque eu nunca tinha ouvido. Aí ele riu e depois ele me levou na casa da mãe de santo dele, que o guia-chefe era Tupinambá, né? Então, assim, eu fiquei sabendo quem era o meu mentor, e dali em diante eu comecei a desenvolver uma história de amor muito forte com esse caboclo, né? Que me ensinou a amar. Eu confesso, pai, que eu fui uma pessoa muito amarga. E as pessoas, quando veem um sorriso no meu rosto, falam: Nossa, não é possível, você é tão sorridente. Até a minha mãe fala: Nossa, filha, você só fala sorrindo, né? Porque eu sou muito feliz, porque eu tenho guiança de Tupinambá na minha vida, né? Ele transformou a minha vida. Ele me ensinou o que era o amor, ele cuidou de mim, ele teve paciência com todas as minhas imperfeições e tem até hoje, né? E ele me ensinou e me ensina todos os dias a ser um pouquinho melhor. E quando eu entendi que eu poderia, mesmo uma passagem bíblica, né, que me inspirou a vida inteira, não importa por onde caminham os teus pés, Deus sonda os corações. O meu coração sempre esteve em Deus. O meu coração sempre esteve no bem. E Tupinambá me ensinou isso. Me ensinou que não importa quão imperfeita seja a nossa condição, né? A misericórdia de Deus, ela é magnífica e ela vem através da mediunidade nos ensinar, né? A primeira lição e o primeiro aprendiz da nossa própria mediunidade somos nós mesmos. Então, Tupinambá é meu professor, é meu mentor, é o meu mestre, né? E eu quero até dizer para o senhor que recentemente eu assisti uma live do senhor, que eu me inspirei muito, que o senhor fez assim. Um dos espíritos que eu sirvo, e eu achei lindo o senhor dizer isso, eu nunca ouvi ninguém dizer isso, né? Porque a gente tem, às vezes, a ideia de que os espíritos estão aqui para nos servir, nos ajudar, quando, na verdade, o caminho é o oposto, nós que estamos aqui para servir ao mundo espiritual e a servi-los, né? Então, eu fiquei muito emocionada com essa sua fala, muito linda, né? Então, é isso. Estou aqui para servir a Tupinambá e a servir a todos. Eu acho que nós somos ainda instrumentos tão pueris, tão ruins, porque como que a gente quer possuir algo que nós somos tão distantes ainda, né? Eu acho que quando você fala da guiança de Tupinambá, né, que é até legal a gente esclarecer um pouco desse conceito da guiança para as pessoas poderem entender. Eu vou fazer algumas colocações sobre a sua fala. Antes eu vou mandar alguns salvos aqui. Nós já somos mais de 100 pessoas nas 2 redes sociais. Curtam o canal, se inscrevam, comentem. Vamos chamando os irmãos. É extremamente importante apoiarmos a causa umbandista. Vou mandar um salve para o Centro Espírita Luz de Oxalá, a família Celo, que está por aqui. Estou vendo o pessoal da Casa de Chico também por aqui na presença do pai Ronald, né, meu saravá, Fraternidade Espírita de São Francisco de Assis. Deixa eu ver quem mais chegou por aqui. Tem mais gente, muita gente elogiando a história, né, emocionado aqui com a fala sobre Tupinambá e sua trajetória espiritual. Eu vou lançar as perguntas para a mãe aqui e vou voltar para ler e trazer alguns comentários. Sim. Você falou da guiança, e aí eu queria que você tentasse explicar o que é guiança. E uma outra coisa que você falou foi sobre a questão de ser digna, né, de ter esse professor, ter esse mentor, e muita gente, às vezes a gente escuta alguns médios falar, será que eu sou digno em trabalhar com fulano, com ciclano, ter esse guia acompanhando a minha coroa espiritual? Eu acho que é legal também para a gente esclarecer, porque tem momentos que o médium entra nesse dilema. Eu sou impuro, eu sou indigno, né? E até como que a gente pode, talvez, esclarecer, principalmente quem é neófito, né? O que você pode falar sobre esses 2 aspectos?
Maravilha, pai. Primeiro, deixa eu dar um salve também para todo mundo, né? Agradecer aí a todo mundo aqui do TEA, a todos os babás e as iaiás que estão aí, né? Salve a bênção de todos. E aos filhos também da Casa de Tupinambá que estão aí. Oxalá abençoe a todos, o pessoal da Tribo de Luz, gratidão imensa. Não esqueçam também de dar um joinha já aí, né? O pessoal que está aí no YouTube, no canal do TEA. E se inscreve também, quem não está inscrito, né? Vamos fortalecer essa corrente do bem, né, para a gente estar falando de Umbanda, né? Muito bom, pai. Veja, guiança. O que é guiança, né? Antes de falar sobre guiança, eu quero falar sobre sermos imperfeitos, porque recentemente eu fui envergonhada, assim, falar com o seu Tupinambá. Ai, seu Tupinambá, eu queria muito te pedir perdão, né? Porque, assim, desde que eu assumi o comando do templo, Casa de Tupinambá, eu procuro ter a vida o mais reta possível, né? Apesar da gente saber que as nossas imperfeições habitam em nós e faz parte da nossa trajetória, mas eu procuro, assim, realmente andar o mais reta possível. E aí, às vezes, enfim, tomo um vinho com os amigos, dou uma gargalhada a mais, né? E aí eu chego lá, tomo um monte de banho de folha, falo, ai, seu Tupinambá, eu bebi anteontem, me perdoe, né? E aí ele disse assim para mim, filha, no dia que nós precisarmos de pessoas perfeitas para fazermos a Umbanda não existirá. A espiritualidade precisa de vocês, assim como vocês precisam de nós, né? E são de seres imperfeitos, mas de boa vontade, que é feito o nosso trabalho, né? E isso ficou muito forte em meu coração, de entender que, de fato, é o nosso esforço em nos melhorar que faz o nosso caminho espiritual, né? Nosso caminho espiritual não é a nossa perfeição. E eu falo muito isso o tempo inteiro, né? Eu falo muito de humanidade no nosso terreiro. Eu sou uma pessoa que... Eu sou fotógrafa, eu trabalhei com arte muitos anos, né? E sempre estive no meio da música, enfim, dos artistas, da noite. E eu sempre digo, gente, para de querer buscar uma perfeição onde não existe, né? Nós somos humanos. E a nossa primeira experiência na Terra é viver a nossa humanidade. É isso que os Exus nos ensinam de forma tão magnífica, né? Viver a nossa humanidade, aceitar a nossa humanidade. Só que a gente pode aceitar essa humanidade de duas formas. A gente pode aceitar essa humanidade sozinha ou sozinho, e aí a gente carrega o peso do erro e do acerto, e a gente pode aceitar essa humanidade com a guiança. O que é essa guiança, né? É a gente entender que existem seres que vieram antes de nós, que nos abraçam, que nos acolhem, ancestralidades da nossa família, né? Espíritos da mais alta vibração e também aqueles mais inferiores, aos quais criamos débitos passados, e que esses espíritos, eles vêm nessa vida nos ajudar a evoluir. A guiança, para mim, é quando eu entendo que a minha vida pode ser comandada, de fato, por uma presença espiritual, né? Então, a vida inteira, eu lutei contra os conselhos do Senhor Tupinambá. E todas as vezes que eu fui contra, eu sofri. Sofri muito, muitas coisas que eu poderia não ter sofrido, né? Assaltos, situações diversas, assim, de dizer, não vai, eu dizer, vou porque eu mando em mim, eu tenho livre-arbítrio, a vida é minha, eu vou. Quem é você? Eu não te conheço. Eu desafiava, pai Felipe, você não tem noção. Eu desafiava, né, a espiritualidade. Eu sempre fui, tipo assim, São Tomé, quero ver para crer. Ah, esse espírito tá falando comigo? Não é para dizer para eu não ir? Eu vou, eu sou teimosa, eu quero ir. E aí eu ia, e aí eu me dava mal. Né? Eu me dava mal, eu sofria. Então eu descobri que a vida, ela se torna mais fácil. Como diz Jesus, entrega a mim que o jugo é leve, né? Então, o caminho, quando a gente entrega para a sabedoria superior, para a nossa intuição, né? E a guiança não é só a guiança de um espírito, mas a guiança do nosso eu superior, daquilo de mais especial que mora na nossa consciência. Né? E eu falo muito isso na Tribo de Luz, né? Que é um outro movimento além da Casa de Tupinambá. Existem várias formas de você seguir essa guiança. Não importa exatamente qual é a sua fé, nem qual é o seu guia. Importa que você entende que existe um controle superior. Existe um comando superior acima de nós. E quando a gente decide viver esse poder superior que habita em nós,
E se a gente tiver a oportunidade de saber o nome desse poder maravilhoso, né? Quando a gente tem a oportunidade de conhecer os nossos guias, e a gente seguir esse chamado de ter uma vida mais leve, fazendo escolhas, mas baseado numa orientação espiritual mesmo, né? Isso para minha guiança. Respondi? Espero ter respondido. Estou elogiando assim, a conceituação, a forma, o Ronald Colano fazendo vários comentários assim, lindíssimos aqui, falando, ó, Mãe Carol nos ensina através de suas lições o respeito à caridade, a união, a humildade, a dedicação, o ser voluntariado, sem esperar nada em troca, em prol de um bem maior. Tem muita gente aqui falando, batendo palmas aí para a sua fala. Gratidão. Eu vou fazer algumas perguntas rápidas aqui para poder voltar para essa temática que nós estamos falando. O pai Ronald pergunta, o pai Ronald Leonardo da Casa de Chico, passei 8 anos em Salvador e trabalhava no terreiro localizado no bairro de Murizoca. Não sei se é Murizoca ou Muriçoca. Você Muriçoca, conhece? deve ter Muriçoca, vale. Você conhece, mãe Carol, um terreiro por lá? Olha, eu acho que é Muriçoca, é ali perto do Iguatemi, né? Eu não conheço nenhum terreiro por lá, não. Já ouvi falar que tem bons terreiros, né? Na Bahia, a gente tem um terreiro a cada 50 metros, né? Uma coisa de louco. Na rua que eu morava, em Amaralina, tinham 3 terreiros na minha rua. Então, assim, você acorda ouvindo atabaque, você sai vendo ebó na porta, né? É uma coisa, assim, impressionante a africanidade e toda a ancestralidade que a Bahia carrega, né? Então, esse terreiro, pai, eu não conheço, me perdoe. Vou dar um salve para o Centro Espírita Caboclo, que tem estrelas, que está por aqui, para o Suede do Tocantins, que está nos acompanhando, e o nosso irmão Alisson Tonassi, do canal Espírito de Umbanda, já foi aqui nosso entrevistado, já estive lá pelo canal, está aqui também nos prestigiando nesse momento. Muita gente elogiando as falas, eu vou pegar, pessoal, algumas perguntas que estão mais para cima, né? Teve uma pergunta que eu vi aqui agora há pouco, sobre o cenário atual. É uma pergunta um pouco delicada, fica muito à vontade. A Angélica coloca assim, tem uma pergunta com relação aos tempos que estamos vivendo. Eu gostaria de saber o que o pai Felipe e a mãe Carol têm a dizer para as pessoas que não que estão entristecidas, chateadas com o resultado das eleições. E aí, pai? Já que a bola passou para mim, vou começar aqui. Angélica, nós somos dotados de livre-arbítrio. Independente do partido, do partidarismo ou daquele que foi eleito, né, nós temos que torcer pelo Brasil, porque nós somos brasileiros acima de tudo. Partidos vêm, vão. Agora, a gente sair da condição de uma população que está entrando numa linha da miséria, ter alguns pensamentos que estejam alinhados com os valores da Umbanda, é importante. Eu sempre questiono muito aos médiuns, àqueles que me acompanham, a minha filosofia está alinhada com a minha prática? A minha prática não está em desalinho com a minha filosofia? Então, eu não estou aqui falando de nenhum político em especial. Algumas pessoas me cobraram se eu não iria vir a público me posicionar. Eu tenho um posicionamento, né, eu entendo que a Umbanda é um movimento político, mas ele é apartidário. O terreiro, ele é um resgate da cultura negra, dos povos tradicionais, principalmente da mulher, do matriarcado, e isso precisa ser respeitado dentro da minha visão política na área das ciências sociais. No entanto, eu acho que a gente precisa sair dessa energia, arregaçar as mangas e começar a trabalhar aí para que a gente tenha 4 anos que sejam perenes, positivos, e que nós possamos ter uma boa colheita, independente de... Houve um ganhador? Houve. Mas a gente ficou ali quase meio a meio, né? Então vamos deixar a vida um pouco mais leve e focar aí na colheita que está por vir. Maravilha, pai. Olha, o que o senhor falou é exatamente o meu posicionamento, né? Muitas pessoas me cobraram o posicionamento. Eu, por ser formada em jornalismo, eu sempre decretei que era partidária, que eu nunca me filiaria a nenhum partido, nunca me posicionaria, porque o meu papel como jornalista é noticiar, né? E noticiar aquilo que é do interesse do povo, independente de qual é o viés. Mas hoje eu não trabalho em nenhum veículo diretamente como jornalista, trabalho mais como produtora de conteúdo, e a minha experiência em relação à política é exatamente isso. O que eu costumo dizer é exatamente as suas palavras, pai Felipe. Precisamos ter coerência no nosso discurso. Não adianta eu falar de preto velho, eu reverenciar o preto velho no terreiro, mas eu não ser antirracista.
Não adianta eu honrar Caboclo Tupinambá, que é um índio, e não honrar os povos originários, né? Então, a gente percebe, às vezes, essa incongruência de discurso, né? Todo mundo acha lindo o orixá, mas esquece que orixá é preto, é africano, né? Então, assim, é esse o ponto, é esse o ponto. Então, o que eu sempre disse é que o que eu defendo são causas, e a nossa principal bandeira é cultura de paz e liberdade religiosa. Todos aqueles que quiserem nos dar a mão, independente de partido, de qualquer que seja o segmento, para lutarmos pela paz, sem armas, e para, de fato, estarmos dispostos a respeitar o livre-arbítrio do outro, seja qual for, né? A gente agora segue orando, assim como oramos há 4 anos atrás, que fosse o melhor, oramos agora, que seja o melhor e que seja qual for aquele que sempre assume o comando, que a gente possa orar por esse ser, né? Porque não é fácil. Se a gente comandar um terreiro com 30, 40, 50, 100, 200 mil pessoas, é difícil. Imagine um país com não sei quantos milhões. Então, a gente precisa orar pelos nossos dirigentes, pelos nossos, de todos os partidos, né? Enfim, os nossos representantes, para que eles possam ter, de fato, guiança, força espiritual, inspiração para conduzir o nosso país, que é único, que é lindo, que é maravilhoso e que a gente tem que amar, independente de partido. Essa é a minha visão também. Eu concordo, assim, pessoal. Vamos pensar no hino da Umbanda. Tem casas que cantam na abertura, eu canto no encerramento. Tem casas que cantam na abertura e no encerramento. Será que eu só canto ou eu canto com o coração? Eu escuto com a alma o que o hino efetivamente fala, para tentar colocar no meu dia a dia. Então, isso é importante. Na hora que eu falo, que eu clamo num ponto que negro se libertou, que negro tomou ali, foi açoitado, eu falo dessa marra, como que eu vou ser a favor? Então, assim, essa coerência na hora que eu saúdo a força de Tupinambá, esse povo foi tão massacrado há 500 anos atrás, com a tomada do Brasil, né? Como que a gente vai falar de uma guiança, de um Tupinambá, esse tipo de congruência que a gente precisa pensar. E aí, assim, eu não estou aqui a criticar ninguém, mas eu estou provocando um convite para a nossa reflexão. A mãe Carol falou quanto jornalista, eu falo quanto psicólogo, atendo gente de tudo quanto é partido, mas a minha função ali é esclarecer de forma apartidária qualquer pessoa, enquanto liderança espiritual também, é o que eu acredito. Não critico nenhum irmão que se posicionou politicamente, nós temos o livre-arbítrio para isso, mas é uma questão de posicionamento, da forma que cada um vai procurar lidar, alinhado com os valores da sua casa, da sua guiança espiritual e da sua liderança também, o exercício da liderança que cada um temos. Mas agradeço a pergunta, é uma pergunta extremamente pertinente para o momento. Muita gente agradecendo pela colocação, tem mais coisas aqui chegando. Eu vou mandar um salve. É a primeira vez que eu vejo essa família espiritual aqui, que é o Templo Guaraci do Brasil, que é do pai Carlos Bubi. Tem uma casa. Pai Carlos Bubi, eu já tentei várias vezes contato, se conseguirem intermediar o contato da gente falar sobre Umbanda Guaraciana, vai ser extremamente bem-vindo. Mãe Carol, retomando guiança, que é um tema extremamente importante que tem total relação com a conduta mediúnica, nós estamos falando indiretamente do tema, só para situar o pessoal. O que acontece? Você foi uma filha um pouco que precisou ser admoestada por Tupinambá. Tupinambá foi um pai caboclo amoroso, paciente, 10 anos sem dar o nome, e hoje o médium, que é na primeira gira, quer saber o nome, o sobrenome e o ponto riscado. Além disso, como que era essa reatividade, que talvez tenha a ver com a imaturidade naquele momento espiritual, e aí você escolheu alguns caminhos da dor para poder aprender ali pelo amargor do remédio, algumas lições que ele poderia ter aliviado para você. E aí eu sempre digo para os filhos o seguinte: os guias espirituais, eles nos apontam o caminho, mas quem percorre somos nós. E eles respeitam se eu quero tomar uma outra via. Eles vão lamentar, eles vão deixar a gente cair, podem até estender a mão, mas eles sempre vão respeitar o livre-arbítrio. Guiança e livre-arbítrio. O que a gente pode desenvolver? Maravilhoso, é isso, né? Uma coisa que eu sempre penso assim, imagina um pai olhando um filho, né? Um bebezinho caminhando, dando os primeiros passos. Você está vendo que aquele bebê ele está caminhando em direção à tomada.
e você sabe que aquela tomada, se ele botar o dedo, ele vai tomar choque, né? E aí, para piorar, ele ainda passa no caminho e pisa na poça. Aí você fala, neném, não. Olha, aí você não pode, vai tomar choque. Aí bebê desobedece, continua andando e pum, toma um choque. Ai, né? E aí a gente pensa, como que a mãe permitiu que esse filho caminhasse até a tomada? Bom, primeiro aquele filho precisava aprender a caminhar. Então, ela estava ali, atenta, observando, né? Depois, esse filho precisava aprender a obedecer. E a mãe disse não, mas o filho continuou, né? Até a mãe permitir que ele tivesse ali um sustozinho, nada que vá prejudicar ele num grau profundo, mas o suficiente para ele não desobedecer mais e não colocar a mão na tomada. Eu vejo a guiança exatamente assim, né? A guiança é os nossos mentores, a espiritualidade superior, nos conduzindo em direção a o que a gente precisa aprender na vida. Só que durante essa caminhada, nós muitas vezes queremos colocar o dedo na tomada. E aí a gente pergunta: por que que Deus permitiu que acontecesse isso comigo? Ora, mas você não foi aconselhada a não colocar o dedo na tomada, mas você foi lá e colocou, mesmo assim, né? Então, o que eu percebo é que a obediência e a disciplina são valores fundamentais para o nosso crescimento espiritual. E eu sempre fui uma rebelde, com causa. Não era rebelde sem causa, não. Eu era rebelde com causa, porque minha família era bem desestruturada emocionalmente, né? Apesar de eu ter vindo de uma família com certos privilégios, né? Uma família branca, com certa cultura acadêmica, com oportunidades, acesso a livros e boas escolas, emocionalmente, né? O senhor que é psicólogo aí sabe o quanto a criança ferida mexe com a gente, né? E aí o que que acontece? Os complexos maternos, paternos, todas as ausências de infância. Então, como eu tive muitas ausências na minha infância, eu cresci muito rebelde. E a rebeldia, ela tem um sabor e ela tem um preço. E eu paguei um preço muito alto, né? Paguei um preço muito alto. Considero que perdi tempo na minha vida quando eu poderia ter ido num caminho reto. Recentemente, nós tivemos um aprendizado sobre o que é livre-arbítrio. E quem nos deu esse aprendizado foi Tata Caveira, comandante de esquerda aqui, né? Ele fez um desenho no chão maravilhoso e ele disse assim: olha só, daqui do seu ponto de partida até aqui a sua chegada, ele desenhou um quadrado, né? Essa é o seu comprometimento. Daqui para cá você vai ter que chegar, querendo ou não. O seu livre-arbítrio é o como você vai chegar. Você tem todo esse caminho aqui que você pode percorrer. Você pode seguir uma linha reta, você pode dar zigue-zague, você pode chegar na porta e voltar, você pode bater cabeça na parede, né? Então, assim, existe, e eu sempre tive muito conflito com isso. Eu tenho livre-arbítrio ou não tenho livre-arbítrio? Eu nunca quis ser mãe de santo, eu nunca quis ser médium, por que que isso veio para a minha vida? E aí a gente entende que as escolhas, elas são anteriores à nossa encarnação, né? A escolha dessa chegada, desse ponto aonde eu me disponho a chegar, né? Essa maratona que é a vida. Agora, a forma de eu percorrer, eu posso bater cabeça mais ou menos. Então, agora, já com mais de 35 anos, o Caboclo Tupinambá me disse: olha, lembra aquela situação tal, lembra aquela situação tal? Você não precisava viver. Nós orientamos para que você não passasse por isso, mas você desobedeceu, né? Então, é aquele filho muito questionador que questiona a autoridade do pai, mas não entende que o pai e a mãe, teoricamente, né? Porque infelizmente a gente sabe que existem sim famílias desestruturadas, mas vamos pensar numa família saudável, né? Emocionalmente, um pai e uma mãe, ele vai prioritariamente querer o bem para o seu filho. E quando a gente entende isso, eu não sei por que o meu pai está falando isso para mim. Eu não sei por que a minha mãe está me corrigindo dessa forma. Eu não consigo compreender a longo prazo qual é o propósito dessa correção. Mas por eu entender que a minha mãe me ama, eu aceito a guiança da minha mãe, né? E aí, nessa hora, eu honro a mãe, mesmo que ela seja diferente, mesmo que ela pense diferente, mesmo que ela seja de um partido contrário ao meu, não importa, né?
Mesmo que dentro de um terreiro nós tenhamos pessoas de diferentes partidos, o que nos une é aquilo que está lá na frente, é aonde queremos chegar, né? E essa missão espiritual de viver essa espiritualidade, é isso que tem que ser a nossa guiança, é esse que tem que ser o nosso foco, né? Eu passei, pai, por muitos terreiros, até me fixar finalmente, né? Na guiança aqui do pai Ronaldo e da Babadirce, a bênção ao pai e à mãe, Babadirce e pai Ronaldo. Bênção e beijo para vocês. Honro muito essa guiança que recebi aqui na Federação Bandista do Grande ABC, né? Que foi o terreiro que, de fato, eu permaneci. Estou lá até hoje, apesar de já ser babá e ter a minha casa. A minha não, a de Tupinambá, né? Que eu humildemente sirvo. Mas o que é que eu aprendi na passagem por essas casas e por 18 filosofias? Eu passei por 18 filosofias. Toda religião que eu entrava, eu me incomodava com alguma coisa, eu via erro do dirigente, eu via erro de A, de B, de C, eu achava ruim, julgava e saía, né? Até que um dia eu entendi para onde que eu estou indo, o que é que me move. O que me move é o meu propósito de servir a Deus, de entrar em comunhão com a espiritualidade, com os meus guias, aprender nesse chão do terreiro, né? Então, no dia que eu entendi isso, eu aceitei, né, a guiança e o comando desses pais espirituais que hoje são quem cuidam de mim, e nunca mais precisei mudar de terreiro, né? Ainda que a vida e todo terreiro, né, todo chão de terreiro vai ter sempre opiniões opostas, dificuldades, né, oportunidades de crescimento, mas a gente entende que o aprendizado é esse, é conviver em meio à diversidade, é encontrar o porquê de ser mais importante do que o como eu estou vivendo o processo. Mas o porquê de eu estar ali é o que me move, né? E assim eu permaneço com muito amor na casa de minha mãe, Babadice, que eu amo muito, e do pai Ronaldo. Assim, pessoal, eu tenho N perguntas para fazer, eu não quero me importar por conta do tema. Eu vou tentar fazer o máximo de perguntas, algumas estão alinhadas, eu só vou fazer de uma outra forma para a gente alinhar aqui com o tema. Antes disso, vou mandar um salve para a mãe Márcia, de algum dirigente da Casa do Caboclo das Estrelas, mandar um salve para o terreiro Vó Maria do Rosário, aqui de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Muita gente aqui comentando, elogiando. Família Girassóis por aqui também, uma casa aqui de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Tem bastante gente por aqui. Você falou de algo que eu não posso passar batido, que foi propósito. E é uma coisa que você... Até alguém falou assim, a mãe Carol foi teimosa. E assim, essa teimosia, é claro que foi uma forma, algo que o espírito dela já trazia nessa encarnação, e que com certeza esse grande pai caboclo, mentor, que estava ali conduzindo a jornada dela, tinha ali um propósito de conduzi-la, de amaciar um pouco essa carne, talvez para futuras encarnações. No entanto, mãe Carol, como que talvez vários dirigentes estão aqui também, e essa pergunta tem a ver com os dirigentes, a nossa função em tentar provocar o médium para ele despertar para esse propósito, para esse sentido. Eu sei que é algo de cunho extremamente existencial. Os guias são, como o seu Tata Caveira, que você citou agora há pouco, são professores, e às vezes o guia ele tá fazendo uma preleção, ele não está dizendo que ele está dando uma aula, né? No tamanho humildade dele. Ele não fala assim, filhos, vamos prestar atenção aqui que agora eu vou dar uma aula, vou explicar. Eles dão aquelas pequenas gotas de conhecimento, né? Gotículas de luz ali que eles vão espalhando pelo terreiro. Mas, além disso, eu queria que a gente pensasse na visão do médium, que está ali na ponta, o que talvez ele precise ter ouvidos de ouvir e olhos de ver uma gira, o dirigente espiritual, o papel do dirigente espiritual, a gente consegue amarrar um pouco disso? Sim, maravilhoso. Então, eu penso o seguinte, sempre os ensinamentos do seu Tupinambá, né, ele disse para mim uma vez uma seguinte fala, é preciso que os médiums compreendam a importância, né, no caso, todo o corpo mediúnico, né, quando a gente fala médiums, todos os trabalhadores do terreiro, eles precisam compreender e honrar a importância da espiritualidade em terra, né? Quando uma entidade está em terra, o que eu percebo em muitos
templos, né? Sobretudo quando a gente está num templo muito grande, muitas pessoas, então as pessoas conversam. Toda semana eu posso ir lá conversar com o preto velho. Então é como se é aquela história, né? Será que eu que sirvo ele ou ele que me serve? Qualquer coisa eu vou lá e converso com ele. E fica nesse assistencialismo de não perceber a sutileza do ensinamento na humildade do preto velho, né? E às vezes o médium fica até naquela prepotência de olhar e dizer assim: nossa, ele ouviu alguma coisa, ele diz assim: olha, isso aí é para minha mãe. É a cara da minha mãe, né? Eu tenho que chegar em casa e contar para minha mãe. Não, peraí, quem está ouvindo é você. É para você, né? E aí a gente começa a pensar na importância da gente valorizar cada ensinamento. E o ensinamento do guia, ele está na forma de falar, ele está na forma de se manifestar. Cada passo que dá, né? E o dirigente também tendo essa postura, que aí a gente fala de conduta mediúnica, né? Exatamente de eu estou ali para servir como todos os outros, né? A gente tem o hábito de pedir a bênção, eu aprendi isso com os meus mais velhos, honrar a coroa do outro e pedir a bênção, mas que isso não crie um distanciamento entre nós, da gente achar que porque é dirigente, né, tem algum dom a mais. Como o senhor muito bem falou para mim outro dia, eu estou dirigente, estamos dirigentes, né, o senhor e Manju. Então, assim, a gente está todos aqui nessa caminhada de aprendizado. E aí a gente pensar como é esse estreito caminho entre aquilo que parece muito simples, às vezes é a libertação que a gente precisa, né? Então, assim, o aprendizado, ele é diário, ele é processual, ele é contínuo, e ele é como se fossem doses homeopáticas, né? Às vezes a gente espera chegar no terreiro e ouvir um grande discurso, né? De uma grande aula, até os templos os centros espíritas têm essa tradição de fazer a preleção, né? No caso, as palestras, as doutrinárias, que são muito importantes. Eu acho que o estudo é maravilhoso. Eu sou a pessoa dos livros, eu adoro os livros, e eu sempre falo da importância de estudar, mas que a gente não perca a oportunidade de aprender com a vivência. E a vivência e o chão de terreiro é que é o aprendizado. É do toque do sino, é do toque do atabaque, é do cheiro do incenso, é do bater cabeça, é do, de fato, honrar a bandeira de Oxalá com a mão no peito. Então, cada experiência dessa é que tem que verdadeiramente nos fazer crescer, né? Senão, qual é o propósito? Qual é o nosso propósito dentro de um terreiro? E aí, Pai Felipe, qual é o nosso propósito? Excelente provocação, né? Assim, não dá para a gente viver num automatismo. Ah, não vou no terreiro porque eu tenho que me desenvolver, que eu tenho que... Ninguém tem nada, né? A nossa missão, como disse o Tata Cabelo em outras palavras, é nos tornarmos pessoas melhores. Não importa se é na Umbanda, se é na Testemunha de Jeová, não importa qual a filosofia você siga, porque não adianta nada você estar num terreiro noite e dia, em qualquer templo religioso, e não se questionar o que eu estou sendo melhor hoje do que eu fui ontem, né? Porque esse balanço de consequências ele tem que ser diário, porque a gente não sabe se a gente tem o amanhã, eu só tenho o agora, né? Então essa procrastinação na próxima encarnação ou na próxima sessão eu falo com o guia, a gente tem que ter cuidado para a gente não banalizar o sagrado, essa conexão, esse contato com o divino. E tudo tem um porquê. Eu acho que muitas vezes nós, seres humanos, encarnados, falhos, né? Às vezes temos a dificuldade em nos colocarmos no papel de aprendiz, na grande escola da vida. Então, quando a mãe Carol falou um pouco disso, me trouxe essas reflexões. O Renato Ribas fez uma pergunta, que estava no meu radar aqui para ser feita, que você falou de um grande baluarte da Umbanda, que é Ronaldo Linares, que ele teve a missão, né, de comunicar a Umbanda, né, através como um jornalista, né, fez entrevista com Zélio, tornou a história de Zélio Fernandino de Moraes conhecida, e eu queria que você falasse um pouco dessa relação com ele, quem é ele. Eu sei que isso é assunto para lives e mais lives, mas assim, qual o recorte que a gente pode trazer para cá para responder essa questão? Nossa, Pai Ronaldo, existem muitas falas sobre Pai Ronaldo, né?
Tem um professor que brincou dizendo que ele já é o próprio orixá, muito engraçado, assim, do ponto de vista da dedicação dele à causa umbandista, né? Eu acho que cada pessoa tem uma missão na vida. E o pai Ronaldo, ele tem uma fala maravilhosa, ele até me concedeu uma entrevista, né, lá no canal da Tribo de Luz, e ele falou assim, Carol, existia um trabalho para ser feito, e eu fui lá e fiz, né? Essa é a fala do pai Ronaldo. Então, o pai Ronaldo é um guerreiro incansável, né? Um homem filho de Xangô, com um coração cheio do amor de Oxum, e ele traz aí essa amorosidade com essa firmeza da justiça, daquele que vai e abre caminhos e procura fazer tudo de forma muito íntegra, né? Então, o pai Ronaldo, ele, de fato, ele como radialista, ele tem uma trajetória muito forte, né? De vida, ele veio do candomblé, foi filho de Joãozinho da Gomeia, aí no Rio de Janeiro. Pai Ronaldo passou grandes dificuldades na adolescência dele, né? Tinha problemas de saúde, passou até quase fome no Rio de Janeiro, e ele sai dessa trajetória de ser um grande guerreiro, de trabalhar muito, né? Na juventude dele, ele tinha 3 empregos, hoje, com quase mais de 85 anos, ele continua trabalhando todos os dias no santuário, então, assim, ele é um trabalhador incansável, e ele, como radialista, né, ele entrevistou o Zélio e ele divulgou essa Umbanda que a gente segue hoje, né, aqui no nosso templo. E, aproveitando a fala, hoje a gente está vendo cada vez mais a expansão na internet de diferentes olhares, né, de diferentes vertentes da Umbanda, e existem vertentes que dizem que não, que a Umbanda é banto, que a Umbanda é africana, né, e que, de fato, a Umbanda não veio de Zélio, e tem toda uma polêmica aí em torno desse tema. E uma coisa que eu acho legal a gente refletir é o seguinte: muitas vezes nós temos o hábito de cuspir no prato que comemos. Muitas vezes nós temos o hábito de pisar naquele que nos estendeu a mão. E eu vejo hoje muitas pessoas que pisaram, vejo assim com tristeza, né? Muitas pessoas que pisaram no chão da casa de Pai Benedito e beberam da fonte de Pai Ronaldo por anos, saírem por aí pela internet dizendo que é tudo uma balela, que Zélio nunca existiu, que é o mito da Umbanda, né? E aí, o que eu costumo dizer é o seguinte: se hoje nós estamos aqui discutindo sobre Umbanda, se hoje nós temos a oportunidade de conhecer a tenda Nossa Senhora da Piedade, se a gente tem a oportunidade de conhecer o Leonardo, de conhecer a Lígia, né? De beber dessa fonte, de compreender essa Umbanda de uma forma mais talvez racional de pensar, porque tem um viés de estudo que vem do kardecismo, não só a parte africanista, né, da Umbanda, que é honrada no nosso terreiro, em todos os chãos, mas se tudo isso existe, foi porque um homem desbravou isso na década de 60, e esse homem foi pai Ronaldo Linares. Né? Pai Ronaldo Linares, na década de 60 e de 70, as pessoas eram presas por dizerem que eram bandistas. Né? As pessoas eram fugitivas, ninguém se assumia. E ele levanta essa bandeira e vem para São Paulo, né? Um lugar extremamente desenvolvido, de tecnologia, de indústria, né? De pensamento futurista, e traz a senzala. E diz: não, eu sou filho de Joãozinho da Gomeia, bebi dessa fonte, né? Bebi dessa fonte africanista, mas olha, existe esse homem. Então, eu acho assim, a gente precisa honrar todos aqueles que vieram antes de nós, né? Pai Ronaldo é, para mim, uma das grandes bênçãos que a vida me deu, um dos grandes presentes que a espiritualidade trouxe para mim. Aliás, eu sempre agradeço ao professor Wagner Gonçalves da Silva, da USP, antropólogo, que é um querido, e foi ele que me levou ao Santuário Nacional da Umbanda e me apresentou o Pai Ronaldo. E todas as vezes que eu falo com ele, eu digo que eu preciso honrar essa oportunidade que ele me deu, né? Porque o Pai Ronaldo, ele de fato, ele é essa experiência viva de uma vida com propósito. Não importa o quanto você ama ou não o exemplo dele, mas é indiscutível que ele é um exemplo de um homem que tem uma vida com propósito, assim como o Baba Dirce, né, que é a dirigente espiritual também, que é braço direito dele, filha de fé há mais de 40 anos, está à frente da casa de Pai Benedito de Aruanda, né, há mais de 30 anos lá com ele, 40 anos, e a Babá é esse exemplo, o exemplo de alguém que tem vida com propósito.
que acorda todos os dias e tá lá, né? Tá lá, haja o que houver, tá lá. Então, para mim, é uma grande inspiração. É uma grande inspiração. Isso que você falou do Ronaldo, né, do pai Ronaldo Linares, ele está deixando um legado, pessoal, ainda em vida. Né? Uma vez, algum dirigente fez a seguinte pergunta em alguma live, que o que você... A Umbanda faz muito por nós, mas o que você faz pela Umbanda? E Ronaldo Linares fez. Tornou a história de Zélio Fernandinho de Moraes conhecida, criou o Santuário Nacional de Umbanda, né? Pegou ali aquela pedreira desativada, né? Aquele lugar, e fez um replantio, reconstruiu, né? A cada árvore plantada, quantas oferendas para Oxóssi, quanta ancestralidade é contada ali, e aquele espaço sagrado. Eu tive a oportunidade de visitar uma vez esse espaço em 2019, estava em São Paulo, falei, não, tem que ir lá conhecer, que é um marco da Umbanda. E essa é a importância. Eu brinco quando eu viajo de férias, eu faço turismo religioso. É importante a gente valorizar a Umbanda, ver as raízes em outros lugares. Então, a gente pensar nisso, se baseando numa história como de o grande pai Ronaldo Linares. A Umbanda faz muito por mim, mas o que eu faço pela Umbanda? Eu desfaço da Umbanda quando eu fomento a fofoca no terreiro, quando eu falo mal. Se eu estou falando mal da religião fora, né, do terreiro, sendo na casa de um, no comércio do outro, que um bandista eu sou. Eu acho que é um pouco medíocre, né? O cuspir no prato, o meu, que a mãe Carol está falando. Não existe dirigente melhor do que o outro. Existem casas de Umbanda, dirigentes que estão alinhados com níveis de consciência. Né? Mas se aquela casa faz o bem, pratica a caridade, ensina você a ser uma pessoa melhor, o que está faltando para você colocar os ensinamentos em prática? Guia não faz milagre. O milagre começa dentro de nós. Tem uma pergunta aqui, mãe Carol, para não deixar passar. O Daniel Sim. pergunta o seguinte: por que cuidar da sua mediunidade na Umbanda e não nas demais religiões? Essa é uma boa pergunta, Daniel. Veja bem, o que eu aprendi é que cada um de nós carrega dentro da nossa missão espiritual ou da nossa coroa de orixás, né? Enfim, do que eu chamo de chip espiritual, a gente carrega uma determinada frequência e uma determinada vibração. E essa frequência e essa vibração vai determinar o tipo de guia que se aproxima de você. E isso tem a ver naturalmente com a sua missão, né? Eu, por exemplo, apesar de ter frequentado grupos espiritualistas, fui Hare Krishna, né, pratiquei yoga, uma série de linhas de yoga, e Helena Blavatsky, ocultismo, uma série de coisas relacionadas à espiritualidade, mas eu tenho missão na Umbanda. Por que eu tenho missão na Umbanda? Aí cada um carrega a sua história, né? Eu venho de uma família de donos de engenho, e o primeiro bandeira que veio para o Brasil, chama-se Visconde Bandeira, um português, ele teve aqui na Bahia 96 ou 97 filhas com escravizadas. Então, eu costumo dizer que a minha família, ela nasceu de estupros, né? Ela nasceu de um karma muito pesado de senzala, muito pesado. Então, quando a gente entende a nossa herança, a gente começa a entender todas as gerações que vieram antes de mim. Então, assim, quando eu cheguei aqui, na encarnação passada, no navio negreiro, e aportei na Bahia e encontrei lá Caboclo Tupinambá, né? Vó Benedita narra que ela veio e encontrou Caboclo Tupinambá na Bahia, né? Que é também uma mentora que trabalha comigo, Vó Benedita de Aruanda. E aí a gente começa a entender que existem resgates ancestrais que precisam ser cumpridos. Então, apesar de eu trabalhar com meditações, com canalizações, né? Com um trabalho mais sutil, através da tribo de luz, que não é religião, né? Mas a gente faz um trabalho, de fato, de despertar da consciência a partir da mediunidade, né? Esse despertar da consciência faz com que cada um enxergue o seu próprio caminho. E o caminho de cada um tem que ser seguido, porque tem essa herança. Então, como eu tenho uma herança de ancestralidade africana muito forte, então me foi convocado o chão de terreiro para cumprir essa libertação de toda a ancestralidade mesmo da minha família, né?
Aí cada pessoa vai ter uma missão. Talvez a sua não seja na Umbanda, pode ser no Candomblé, pode ser na pagelança, pode ser no culto de Fá, pode ser no espiritismo, né? O que eu costumo dizer é o seguinte: não importa qual é a religião que você vai seguir, mas se você é médium, sobretudo se você é médium ostensivo, procure alguma religião que acolha a sua mediunidade, para você não sofrer como eu sofri, né? Em religiões que diziam que eu estava incorporando o diabo, quando na verdade eram mentores, né? Então esse é o ponto. Não importa qual é o segmento, mas que seja um segmento que respeita a espiritualidade que você carrega. Eu achei muito bacana essa questão que você coloca para cada um refletir, né, sobre a questão do resgate com essa religião, com o povo, né? Por que será que você está sendo, abre aspas, cavalo de caboclo, Isso. né? Médium de preto velho, trabalhando às vezes com pombagira, né? O que a gente está resgatando efetivamente? É claro que essas respostas às vezes vêm com o tempo, ou nem nessa encarnação vão vir. E até eu fico me questionando se elas realmente importam. Mas quando elas vêm, elas só devem ratificar o compromisso que nós devemos ter com a Umbanda, o compromisso que nós devemos ter com essa espiritualidade, que tão generosamente nos promove essa guiança, como a mãe Carol veio colocando. Então, não importa, né? Tipo, a gente às vezes não sabe o que aconteceu no passado, mas a gente tem o aqui e agora. E nesse aqui e agora, vamos abraçar a oportunidade, vamos ser mais generosos quando estivermos no terreiro, e efetivamente, quando estiver no terreiro, que eu esteja de corpo e alma, minha mente esteja ali, que eu possa servir a Tupinambá, a Sete Flechas, a Pena Branca, seja a entidade que for, e que ali, no bradar daquele caboclo, eu esteja resgatando os povos originais dessa terra e respeitando eles nessa terra. Na hora que eu me curvar diante da incorporação de um preto velho, que eu resgate não só meus descendentes, mas o irmão falou dos ascendentes também, né, os descendentes e ascendentes, mas que eu resgate a memória de Pai Antônio, que pede o primeiro cachimbo e senta no topo, que eu resgate a memória de Pai Benedito de Aruanda, através de Ronaldo Linares, de Vó Benedita de Aruanda, de Pai José de Aruanda, de toda a banda de pretos velhos, de toda a banda da nossa querida e amada Umbanda. Você acabou falando da tribo de Luz, e aí eu não posso também deixar isso passar batido. Né? Assim, faltam 20 minutos, pessoal. Eu vou tentar abordar uma porção de coisas. Vou tentar. Né? Senão eu marco com a mãe Carol para a gente voltar aí fazer um vídeo. Essa live está muito boa. Mas teve um vídeo, não sei se foi um vídeo em uma das leituras suas que eu fiz, que você falou do chamado durante a pandemia. Né? Acho que você foi... A pandemia veio para trazer um sacode. Muita gente continua adormecido. A gente pensava lá no início que a pandemia, muitas pessoas pensavam assim, que a humanidade seria outra. E às vezes a gente fica encontrando algumas pessoas que ainda se tornaram piores. Mas o que a pandemia trouxe para você? E aí a gente precisa falar da tribo de luz, conduta umbandista. Né? A gente está falando do livro, pessoal, mas aqui o livro, ele está... essa foi a obra que eu cheguei até a mãe Carol. Ela gentilmente mandou esse exemplar de presente. Eu já estou lendo, coloquei uma chamada lá no Instagram do Teia. Eu vou pedir para a mãe Carol falar desse livro, das suas outras obras, da Tribo de Luz, um pouquinho para a gente poder contar para essas mais de 100 pessoas que estão aqui nos assistindo. Então, quando a pandemia veio, eu me questionei a seguinte coisa, né? E importante, pegando sua fala mais para trás, que você falou assim, o que é que nós fazemos pela Umbanda? E quando a pandemia veio, as pessoas estavam... Bom, enfim, todo mundo entrou em parafuso, eu não sei o que cada um pensou, mas eu deixei toda a minha família na Bahia, né? Toda a minha família na Bahia. Eu moro aqui em São Paulo, moro em São Caetano do Sul, absolutamente sozinha, né? Tenho o meu filho, que tem 25 anos, 26 anos, e o meu filho veio comigo, mas ao mesmo tempo ele fica em Minas e fica aqui, e a pandemia eclodiu, eu estava sozinha aqui. E aí eu disse, bom, se eu morrer, o que é que vai ser, né? E aí, naquele momento, eu realmente me desesperei, não pelo medo de morrer, porque, de fato, eu sempre digo que eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de sofrer. Eu nunca tive muito medo de morrer, não. Até porque depois que a gente realmente estreita o laço com a espiritualidade, a gente vê que o outro mundo é tão real quanto esse, né? Que a gente diz assim, nossa, como que eu posso ter medo de morrer se eu sei que lá continua? Mas o meu medo de morrer foi assim, de dar trabalho para os outros, porque eu pensei, eu moro só,
Eu não tenho nem quem arrombe a porta, sabe assim? Só vão descobrir 20 dias depois que eu tiver já em putrefação, né? Eu fiquei, meu Deus, e agora? E aí, naquele momento de desespero, eu pensei, se eu morrer hoje, o que é que eu posso deixar para o mundo, né? Será que alguma coisa da minha existência pode fazer sentido? E aí eu entendi que não, que eu era uma Hellis mortal e que eu não tinha nada para deixar para o mundo, mas que os meus guias tinham, né? E que todo aprendizado que eu tive com eles poderia ajudar alguém. E aí eu comecei um movimento frenético de gravar vídeos para o YouTube, e todos os dias eu postava vídeo, e eu fiz 45 dias de harmonização, todos os dias no canal, porque eu falei assim, cara, se eu morrer, eu preciso pelo menos compartilhar o que eu aprendi com os guias, né? E o principal era essa questão da mediunidade. E aí veio esse movimento, né, da Tribo de Luz, que na verdade foi um chamado desde 2017. É muito louco isso, Felipe, porque as pessoas não conseguem, às vezes, entender a diferença de Tribo de Luz para Casa de Tupinambá. E as pessoas falam, mas você não é um bandista? Aqui você está falando de espiritualidade. Inclusive, o seu templo, pai, é templo espiritualista, né? Espiritualista Aruanda. Então, assim, o que é, de fato, Tribo de Luz? Tribo de Luz não é religião. Tribo de Luz é um movimento de ativismo pela liberdade religiosa e cultura de paz no mundo. A missão da Tribo de Luz é formar líderes com a consciência desperta para um novo estado frequencial da Terra. Essa é a missão da Tribo de Luz, né? Eu ainda não fiz um vídeo para o canal da Tribo, vou fazer em breve explicando isso. Mas isso foi, de fato, me dado como guiança, aquela história, como missão de Tupinambá, em 2017. E quando ele pediu que eu fizesse esse movimento, eu disse para ele que eu não sabia como ia fazer. E ele foi me dizendo passo a passo, tudo que eu deveria fazer. E nesse passo a passo, incluía construir a marca, né, que nós registramos no ano de 2017, construir todo o esqueleto de como ia funcionar essa disseminação desse conteúdo, até vir o canal do YouTube como uma oportunidade de trazer diferentes olhares e diferentes saberes, né? Então, no decorrer desse percurso, veio a fundação da Casa de Tupinambá. E aí veio a confusão. Mas espera aí, Casa de Tupinambá é tribo de luz? Não, não é tribo de luz. Casa de Tupinambá é terreiro de Umbanda. Apesar de que nós registramos como templo, mas ele até corrigiu depois e disse que era terreiro, porque o chão é de terra. Nós estamos exatamente dentro do Santuário Nacional da Umbanda, que o senhor até conheceu, né, e falou. Precisa ir lá no nosso templo, que fica dentro do Santuário Nacional da Umbanda, que hoje é patrimônio cultural e imaterial do Estado de São Paulo, né? Foi reconhecido pelo CONDEFAT como patrimônio cultural e imaterial do Estado de São Paulo. Então, o santuário é, de fato, esse local onde a gente tem um chão de terreiro. E lá a gente pratica Umbanda, dentro da Casa de Tupinambá. E a Tribo de Luz é esse movimento de formação de guardiões, né? Nós já estamos no 3º ano consecutivo, estamos caminhando para o 4º ano, onde a gente tem um curso de formação de guardiões 100% gratuito, que é para você aprender a lidar com as suas potencialidades mediúnicas, independente de religião. Então, a gente tem essa troca de saberes entre diversos terreiros, entre diversas religiões, né? Para que, no final, essas lideranças se tornem multiplicadores do bem, né? Multiplicadores do bem, multiplicadores de uma visão de fato respeitosa para a diversidade religiosa, com esse olhar da cultura de paz, né? Que de fato é um viés, eu gosto sempre de dizer, a cultura de paz não é a ausência de conflito, mas é a condução do diálogo em busca, né, de respostas. Então, assim, eu não preciso te convencer da minha verdade, mas eu tenho o direito de exprimi-la, e eu posso, através do diálogo, respeitar o seu universo, ainda que eu preserve o meu. Essa é a missão da Tribo de Luz, né? De fato, ser uma disseminadora da cultura de paz e da liberdade religiosa. Levantar essa bandeira de fato. É mais ou menos por aí. Pessoal, já coloquei os links, estão na descrição do vídeo. Eu coloquei agora aí tanto o link da Tribo de Luz, da Casa de Tupinambá, do canal no YouTube, para vocês poderem acessar e conhecerem um pouco mais o trabalho. E, Carol, como que vieram os chamados dos livros? Qual que veio primeiro?
né? Já existem projetos futuros? Como que anda isso aí? Olha só, os livros são muito interessantes, né? Esse livro aqui, que chama-se A Força da Vida, Relatos de Experiências Mediúnicas, ele é um livro jornalístico, ele não é um livro religioso. Ele é um livro que narra a história de 7 pessoas, 6 ou 7, 6 pessoas, que, como eu contei no começo, ela traz a história dessas pessoas a partir de dificuldades que elas tiveram e que a medicina tradicional não conseguiu resolver. Uma ia ser internada no hospício, a outra tinha problemas graves de saúde e não puderam encontrar resposta na ciência, né? Eu ouvi esses relatos, eu colhi jornalisticamente esses relatos. Na verdade, eu entrevistei 20 pessoas e eu coloquei as 6 histórias que eu achei mais intrigantes e que, de fato, envolveram outras pessoas, né? Como uma moça que ia ser internada no hospício, como um rapaz que terminou se tornando dirigente de um centro espírita, né? Sendo que ele era católico, a partir de uma revelação espiritual. Então, essa é uma leitura muito leve que conta histórias verídicas de 6 pessoas da Bahia, e essas 6 pessoas, naturalmente, a gente está usando pseudônimos em 4 das histórias, em 2 eu usei os nomes verdadeiros, porque a pessoa autorizou totalmente, né? E que, de fato, narra essas coincidências, que não são tão coincidentes, né? E que dizem assim que existe um mundo espiritual que a gente não consegue conceber, que a gente não consegue entender os mistérios da vida, né? Como já dizia a Igreja Católica, compreender os mistérios está narrado nesse livro. Então é uma leitura leve, é uma leitura totalmente descompromissada, não tem qualquer viés religioso, apesar de narrar histórias que têm a ver com a religião, porque foram os caminhos religiosos que salvaram essas pessoas, inclusive do suicídio, né? E da internação como louca. Então, tá aqui narrado, que inclusive está aí disponível, né, Pai Felipe? Quem quiser adquirir aí no Bazar do Teia, está disponível aí, não é isso? Então, quem quiser pode adquirir esse livro, tá? E Então, vocês podem ir por aqui, ou até com a mãe Carol, e com certeza ela manda autografado. É uma outra Sim, forma de ajudar o trabalho dela também, que é um desafio manter projetos como esse. exatamente. Esse livro, ele foi escrito no ano de 2009, mas nós só publicamos 10 anos depois. Por que eu só publiquei 10 anos depois? Porque eu sempre fui muito crítica, né, muito perfeccionista, e eu pensava, meu Deus, será que isso tem relevância para a vida de alguém? E eu deixei na gaveta, 10 anos depois eu li e percebi que tinha a mesma relevância de 10 anos atrás, das mesmas histórias. Então, esse livro ele foi publicado no ano de 2019, mas as histórias foram entrevistadas no ano de 2009, para você ver como é atemporal. A realidade espiritual e as experiências humanas, elas são atemporais, né? É impressionante. E aí, na sequência, Tupinambá, no ano de 2010, 2011, na verdade, na Bahia, no ano de 2011, Tupinambá me deu a missão de começar um grupo de estudo. E quando ele começou esse grupo de estudo, eu fiquei sempre muito teimosa para que esse grupo e tal. E ele pediu que, de fato, eu abrisse o terreiro. E ele foi me dando uma guiança, há 11 anos atrás, olha só. Ele foi me dando a guiança. Então, ele disse, compra atabaque. Aí ele me levou onde eu tinha que comprar atabaque. Eu não tinha a mínima ideia como é que tocava atabaque. Ele foi me dizendo tudo que eu tinha que montar. Eu morava numa casa de 2 andares e eu dei o andar de baixo para ele, que foi quando ele se apresentou, né? E eu disse, olha, Tupinambá, já que o senhor realmente existe, eu preciso fazer reunião com as pessoas, a gente vai se encontrar lá embaixo. E como eram 2 buzinas, as pessoas me perguntavam, ô Carol, vai ser aonde? Em cima ou embaixo? Toca na sua casa? Eu digo, não, toca na casa de Tupinambá. E assim surgiu Casa de Tupinambá. Ficou lá a Casa de Tupinambá. Quando eu vi que as reuniões estavam virando, de fato, terreiro, o povo incorporando orixá, né? E eu não sabia lidar com aquilo, eu comecei a ficar nervosa, insegura, eu surtei e falei, não quero mais, para tudo, não aceito. Olha, seu Tupinambá, eu não estou pronta, eu não sei fazer isso, eu não vou fazer, eu sou teimosa, né? Se o senhor de fato quiser que eu faça, o senhor vai ter que me dizer coisa por coisa. Todas as palavras ipsilíteres do que eu tenho que fazer. E assim se passaram 8 anos, quando ele me pediu, durante esses 8 anos, que eu fizesse estudos semanais.
e eu fiquei fazendo estudos semanais. Estudos, que nunca acabava. E para que eu vou tanto estudo? E o pessoal foi embora, eu fiquei sozinha fazendo estudo. Um belo dia eu disse para ele, todo mundo foi embora, o senhor mandou fazer um grupo de estudo para quê? Ele falou, para treinar a sua disciplina, continue estudando, nós estamos aqui. E assim eu continuei, por 8 anos. Até que quando eu vim para São Paulo, ele, durante a pandemia, exatamente durante a pandemia, ele disse, olha, agora o seu prazo esgotou. Nós permitimos que ele fosse estendido, né, para você fundar o terreiro, mas agora acabou o prazo. De fato, a Casa de Tupinambá precisa ser materializada no mundo físico, e você quer que Caboclo lhe diga tudo, eu vou lhe dizer. E ele começou a ditar coisa por coisa desse livro. Esse livro, ele não foi psicografado. Esse livro eu incorporei e gravei, né, através da nossa Cambone-chefe aqui, que é a Angélica, que nos deu um super apoio para a produção desse livro. Ela gravava tudo que ele dizia e nós fomos colocando no papel. E daí eu percebi que não era só sobre a Casa de Tupinambá, era sobre a guiança dos médiuns, né? Como o médium pode se comportar diante da vida, diante dos desafios da nossa humanidade. Quais são as coisas que a gente pode fazer para melhorar a nossa conexão com os guias? E aí eu fui vendo que, de fato, depois que eu entendi, quando eu fui escrevendo o livro, que não era só para os nossos médiuns, mas que, de fato, era um legado que Tupinambá estava deixando, né? E, no final, ele pediu, de fato, que ele colocasse o nome dele aqui na capa, né? Porque foi ele que ditou o livro. E quando eu pedi para essa artista maravilhosa, que é a Luciana Riz, fazer as ilustrações, né? O livro é todo ilustrado, e fazer todas as ilustrações do livro. Aí a Luciana Riz fez a capa, esse desenho. E eu falei, nossa, mas por que você fez isso? Ela disse, não sei, para mim veio que se ele que estava ditando, era ele que tinha que estar na capa, né? E ele aprovou essa capa e, de fato, é a fala de seu Tupinambá, né? Eu costumo dizer que eu estou aqui somente como uma humilde serva de Aruanda, né? Fazendo esse trabalho de divulgação. Então, é um livro que vai falar sobre práticas que qualquer médium pode ter, independente do seu terreiro, né? Práticas como o silêncio e a oração, o recolhimento antes e depois da gira, né? Práticas como o grau de higiene que a gente deve ter para ir aos terreiros, né? De fato, a alimentação que a gente deve ter, leve ou não, né? Para que a gente possa, de fato, ser um canal ali mais fidedigno, né? A questão dos banhos de folha, da vestimenta, do calçado, e ele foi dizendo, de fato, coisa por coisa, né? Então, longe de ser a ideia de doutrinar as pessoas de forma alguma, mas é, de fato, uma guiança, né? Uma orientação de um mais velho que diz para a gente, olha, se você fizer assim, o seu caminho se torna mais fácil, né? Se você quer falar comigo, um guia, olha, se você se comporta de tal forma, isso facilita a nossa comunicação. Então, para todos aqueles médiums, umbandistas ou não, que desejam fazer contato com seus mentores, que desejam se conectar com essa espiritualidade superior, que desejam acessar essa guiança, o livro Conduta Umbandista é, de fato, uma oportunidade, né? Que está aí disponível também no Bazar do TEA, né, pai? Felipe, para todos aqueles que quiserem conhecer. Não, pessoal, assim, eu já comecei a ler, eu estava falando com a mãe Carol, eu tive com o livro em mãos na sexta-feira, e aí me sobrou um tempinho à noite, assim, 1h, 50 páginas voaram. Assim, o livro ainda vou acabar de ler e recomendo para vocês, porque o que eu me deparei foi o que justamente a mãe Carol falou, principalmente para quem está começando, ter essa noção da conduta. Se você tem uma conduta adequada, você vai ter essa conduta adequada em qualquer casa, seja no TEA, na casa de Tupinambá, no Tula, no Cuca, na casa do Caboclo Aimoré, em qualquer casa, algo primordial. Existem outros projetos literários, mãe Carol, por via, a espiritualidade já apontou. Sim, existe sim, pai Felipe. Inclusive, eu quero até fazer uma observação que esse livro, toda a renda é revertida para o nosso templo, né? A gente não tem qualquer lucro sobre ele, é exatamente uma forma também de manter aqui os nossos trabalhos, que são todos 100% gratuitos, né? Na Casa de Tupinambá. E nós temos muitos projetos literários, muitos. Na verdade, eu já estou escrevendo mais 3 livros, né? Não posso falar muito sobre eles,
Mas, assim, só falta tempo, porque o desafio é muito grande de você unir a vida profissional, né? Eu não vivo da Umbanda, eu vivo para a Umbanda. Então, assim, tenho o meu trabalho, enfim, ministro palestra, cursos, desenvolvimento humano, né? Sou coach, faço um monte de coisas, aconselhamentos espirituais, mas todo esse trabalho, junto com isso, o trabalho espiritual na Casa de Tupinambá, né? E ainda os projetos literários, né? Estou aí no desafio de um mestrado também. Então, assim, é muita coisa, mas sim, temos novos projetos literários e em breve a gente vai ter aí novos lançamentos. Em breve, brevíssimo. Muita coisa acontecendo. Mas, Carol, para quem quiser acompanhar você nas redes sociais, além aqui dos links dos sites que eu coloquei, do canal no YouTube, tem rotina de vídeo, o que as pessoas encontram por lá? Para quem quiser visitar o seu trabalho, quando você está tocando sessão lá no santuário, fala um pouquinho. Maravilha. Olha só, sobre a nossa rotina de vídeos, a primeira coisa, eu até aproveito a oportunidade para pedir desculpas aos seguidores da Tribo de Luz, que estão incomodados que eu fazia live toda semana, né? E eu parei de fazer lives. Por que Carol parou de fazer live? Carol parou de fazer live porque nós abrimos uma segunda sede. Nós temos a nossa sede base da Casa de Tupinambá, que fica dentro do Santuário Nacional da Umbanda. Lá é o nosso terreiro, o nosso chão, e é lá que a gente faz giras 2 vezes por mês, né? Um dia fechado, que são as nossas giras de Exu, são fechadas, elas não acontecem abertas ao público, e temos a nossa gira de direita, que é aberta ao público. Então, as pessoas podem acessar no site casadetupinambá.org.br/agenda. Lá na agenda você vai ter as nossas giras, né? Dentro do santuário. Além do santuário, nós temos uma pequena sede, que eu falo que é a nossa casinha de oração aqui na cidade de São Caetano do Sul. E nós abrimos agora no meio do ano. E lá nós temos atendimento toda semana, todas as quartas-feiras, né? Além disso, nós temos desenvolvimento mediúnico presencial para os médiuns da corrente, às segundas-feiras. Temos também o curso gratuito da Tribo de Luz às terças-feiras. Então, nós ficamos com a agenda muito apertada, né? E eu ainda trabalho como médium na casa de minha mãe, Babadice, Pai Ronaldo. Então, assim, a agenda ficou muito apertada online, fruto exatamente das atividades presenciais. É o que eu sempre falo, eu amo online, eu sou do digital há 12 anos, né? Trabalho com marketing digital há 12 anos, o ambiente online é maravilhoso para tudo, mas a gente não pode esquecer do chão do terreiro, então a gente prima muito aqui pelos encontros presenciais. Mas nós estamos retomando, né? Aproveitando aí esse momento maravilhoso desse convite que o senhor me fez, nós estamos retomando o nosso canal do YouTube amanhã. Amanhã nós teremos uma live às 20h30 sobre Obaluayê, justamente fazendo um trabalho de cura, né, para as pessoas que estão mandando nomes e podem mandar nomes para o nosso trabalho de cura. A gente vai fazer, na vibração de Obaluayê, um trabalho de cura ao vivo, justamente prevendo aí a passagem do dia de finados, né? A gente tem também aqui no nosso templo a limpeza de Obaluayê, que acontece esse mês. Então, assim, entra lá no site que vocês podem acompanhar, e quem quiser estar conosco amanhã nessa live, 20h30, no canal da Tribo de Luz, vou ficar muito honrada com a presença de todos vocês. Muito bacana. Bem, pessoal, a gente está chegando ao final, 9h30 da noite, e eu só tenho a agradecer a mãe Carol pela oportunidade, a todos vocês que nos acompanharam. Né? Mãe Carol, eu queria que você fizesse aí suas considerações finais, deixasse uma mensagem para todos aqueles que nos acompanharam. Olha, antes de deixar a mensagem final, eu quero já te fazer um convite público aqui para o senhor estar conosco, nos conceder uma entrevista também no canal da Tribo de Luz, né? A gente quer ouvir também a trajetória desse dirigente aí maravilhoso, junto com a mãe Ju, a gente entender um pouco também dessa história linda que é a trajetória do TEA, né? Que já tem tantos anos de chão, que já tem tanta experiência para compartilhar conosco. Então, fica aí esse convite público para a gente marcar essa entrevista e você poder estar conosco no canal também, tá certo? Tá joia, gente, com certeza. Então tá. Eu quero agradecer a oportunidade, né? Agradecer a todos vocês, mais uma vez pedir a bênção a todos, que Oxalá abençoe a todos, e dizer para vocês o seguinte: o que é que eu posso dizer no final? Existem 2 coisas na vida que a gente preza muito. Uma é a mente, a gente quer saber todas as coisas. E outra é o coração, o que a gente sente. O segredo da vida é traçar essa ponte,
que nós possamos criar pontes entre a mente, a razão e o coração. Deixar o coração falar mais alto do que a razão, mas ao invés de criar muros, criar pontes. Nesse momento de um Brasil dividido, nesse momento da nossa religião dividida também, pessoas dizendo o que é certo ou errado, no meu terreiro, no seu, que a gente crie pontes entre mentes que pensam, entre corações que sentem. Porque quando a gente cria pontes e quando a gente dá as mãos, a gente caminha rumo à evolução espiritual, rumo ao que de fato a gente veio fazer aqui, o nosso propósito, que é evoluir, que é crescer, né? Então, se eu posso dizer alguma coisa para finalizar, sejamos pontes. Gratidão, Pai Felipe, e gratidão ao TEA e esse canal por ter feito mais uma ponte hoje. Gratidão. Essa ponte ela possa sempre ser edificada na fé, no respeito, na troca. Eu agradeço muito ter a oportunidade de conhecê-la, de falarmos sobre a Casa de Tupinambá, sobre a Tribo de Luz, sobre esse projeto. Muitos elogios por aqui, as pessoas agradecendo muito, pedindo bis. Recomendo que estejam lá no canal, né, da Mãe Carol, né, conheçam o trabalho, prestigiem, adquiram os livros, ou no TEA, ou diretamente com a Mãe Carol. Fazer uma obra literária é um desafio no nosso país. Livro não dá dinheiro, mas nós entendemos que é uma mensagem que fica registrada para a posteridade, é uma mensagem da espiritualidade. Então, nos ajudem a levar a bandeira da Umbanda adiante. E, além disso, eu quero deixar aqui já me perguntaram sobre a agenda desse mês, e nas lives das segundas-feiras, semana que vem a gente vai falar sobre Umbanda Rio com o Pai Alex de Oxalá. É um dos maiores eventos de Umbanda que tem aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que deu quase 4.000 pessoas no último evento, por aí. Eu vou estar lá participando de um talk show junto com outros autores, abrindo o evento no dia 15 e lançando Mariazinha, pela editora Aruanda. Nós estaremos lá. Além disso, aqui nas nossas lives, tem o Pai Alex no dia 7, dia 14, Mãe Lene, dirigente do Tuva, a gente vai estar aqui falando sobre Contos de Pretos Velhos, que é o título do livro dela. Dia 14, dia 21, Babá Mário Filho. E dia 28, fechando o mês da Umbanda, Leonardo Cunha vai estar aqui conosco falando de Umbanda, também um bisneto de Zélio, um dos atuais dirigentes da TENSP, da Tenda da Piedade, vai estar por aqui. E me perguntaram sobre a programação do TEA. Esse mês de aniversário da Umbanda, é mês de aniversário do TEA, e dia 16, numa quarta-feira, a gente vai fazer uma gira de congraçamento com alguns dirigentes espirituais. Eu espero por vocês. Dia 19, nós vamos fazer uma louvação em comemoração à Umbanda. Seu Sete Flechas diz que a maior festa que a gente pode fazer é propor aos guias de estar em terra fazendo a caridade. Essa é a comemoração que vai ter no dia 19. E eu vou estar, acho que no Museu da República, participando de uma mesa de Umbanda. Dia 17, no Servidores de Jesus, eu vou estar palestrando sobre Refletir a Luz Divina. E eu espero por vocês. Mãe Carol, mais uma vez, meu muito obrigado, meu saravá fraterno, minha gratidão. Pessoal, Gratidão, até a próxima. Tchau, tchau para vocês. Tchau.